Olá, eu sou a Érica Munhoz e você está na Escola Pequenas Empresas, a EPE. O meu propósito aqui é ajudar donos de pequenas empresas a viverem exclusivamente do lucro dos seus negócios. E é por isso que eu estou compartilhando uma série de videoaulas com conteúdo relevante e de valor que forneça os alicerces para o crescimento e a perenidade da sua empresa no mercado. Esta já é a nossa sexta aula. Então, se você não assistiu aos vídeos anteriores, fica aqui o meu convite, porque eu tenho certeza que este material vai contribuir e enriquecer o seu conhecimento sobre gestão, para que você possa aumentar as suas vendas, maximizar os seus lucros e, de fato, né, ter sustentabilidade neste mercado, mesmo diante a tantos desafios, a tantas incertezas, a tantas transformações aí no comportamento de compra do cliente. Ah, e é por isso também que eu peço assim carinhosamente que você compartilhe este vídeo, né, essa série com outros empreendedores, com aspirantes a empreendedores, para que a minha mensagem chegue aí a outras pessoas, né, para que realmente a gente construa uma comunidade de empreendedores de sucesso. Posso contar com a sua ajuda? Bem, mas vamos lá, né? Nessa sexta aula, nós vamos falar sobre a jornada do cliente e sobre o funil de vendas. Você conhece esses termos? Você aplica eles aí no seu negócio? Se não, então mais um motivo para você continuar nesse vídeo aqui, porque eu tenho certeza que isso vai ajudar aí para que a sua pequena empresa possa aumentar as vendas. Bem, o que é a jornada do cliente, né? A gente diz que é essa experiência completa, né, que o seu cliente tem com a sua empresa, desde o primeiro contato, e aí perceba que eu não estou falando a primeira compra, então por isso que aqui eu estou dizendo até potencial cliente também, né, um prospect. Então, desde esse primeiro contato até o pós-vendas, até a recorrência da compra, né? Então, todo esse percurso que ele tem desde o momento que ele conheceu a sua marca, até quando ele continuou comprando, até o seu pós-vendas, a gente chama da jornada do cliente. E é quando ele vai tendo aí, né, o relacionamento, ele vai mantendo aí realmente um contato com a sua empresa. Por que é tão importante você conhecer esse percurso, você conhecer este caminho? Porque conhecendo, você vai de fato conseguir entender, né, aonde você pode oferecer mais valor, aonde você pode incrementar para que você de fato entregue uma experiência excepcional e única ao seu cliente. Ah, inclusive eu também já fiz um outro vídeo falando sobre valor, explicando o conceito, como gerar até mais valor, né? Então assista também esse vídeo porque ele é complementar a esse conceito aqui de jornada do cliente. Combinado? Bem, então calma lá, antes de eu continuar, deixa eu fazer aqui um resuminho, porque eu gosto de fazer um resuminho, que eu acho que isso daí quando a gente repete, há um reforço, né, no conhecimento e a gente coloca mais as coisas na nossa mente. Vamos lá. A jornada do cliente é essa experiência completa que ele tem com a sua empresa, desde o primeiro contato até o pós-vendas. É todo esse caminho que ele percorre, interagindo e mantendo o relacionamento com a sua marca. É, então, uma fonte de vendas, porque é a oportunidade para a sua empresa, para a sua marca, né, gerar aí mais valor. Bem, então, esse resuminho, basicamente explicamos aí o que é essa jornada, mas como você vai colocar isso de prática no seu negócio, entender isso melhor? Você vai precisar mapear, né? Você vai precisar desenhar, fazer uma representação visual desse passo a passo. E aqui um parêntese importante que eu tenho que fazer. Aqui eu não estou falando para você descrever como que o seu vendedor tem que abordar esse cliente, qual é o processo de venda, aquele, por exemplo, 7 passos que ele faz. Não, isso a gente fez lá na gestão por processos, que também é uma aula anterior, que eu já coloquei aqui no canal, né? Aqui eu não estou falando para você mapear aí como se fosse um processo do ponto de vista da sua empresa, não. Aqui eu estou dizendo para você usar
a lupa do cliente, é como se você fosse o cliente. Qual o passo a passo dele, que ele tem desde o primeiro contato até realizar a compra. E é por isso até que muitas empresas acabam contratando até um cliente oculto para ele relatar como que foi esse processo, porque muitas vezes a gente está tão submerso no nosso negócio que a gente não consegue colocar essa lupa do cliente, né, e ver como que é que ele vê a nossa empresa. Então, sim, essa jornada do cliente é uma excelente oportunidade para você conhecê-lo aí na profundidade, para você verdadeiramente olhar sobre o ponto de vista dele, né? E quando você faz isso, é claro, é óbvio que você tem uma oportunidade para identificar pontos de melhoria, para você identificar aonde que o seu cliente está tendo um atrito. Será que ele está tendo muita dificuldade para acessar o seu aplicativo que você lançou e aí ele está até abandonando o carrinho que a gente fala, né? Nossa, é tão confuso, até eu botar meu nome, meu vídeo, só porque ela tem que fazer essa compra. Nossa, é tão confuso. E aí o cliente abandona e sai fora. Então, tá vendo como você conhecendo esses pontos, você pode diminuir o frisson que a gente fala, né? Os atritos, para que verdadeiramente aquela experiência que o seu cliente está tendo com a sua empresa seja mais prazerosa. E aqui eu estou falando de todos os pontos de contato, não só o online, eu estou falando do offline também. Será que você pode deixar isso aí mais prazeroso? Será que o seu cliente pode realmente perceber aquela experiência, aquilo ali como algo que realmente encurta o tempo dele, que facilite a vida dele? Né? Então, por isso é tão importante você conhecer essa jornada, né? Você ter esse desenho, ter esse mapa, ter esse passo a passo aqui. Porque é uma forma de você entender, né, toda essa interação que ele tem, é uma forma de você mapear esses pontos de contato mesmo. Ele conheceu você pelo Instagram, pelo seu site, como que é a navegabilidade do seu site? Ele é tranquilo de ver onde que ele vai acessar, pegar um telefone? Será? Né? Bom, então também vou colocar aqui outra vez o slide para a gente fazer uma síntese de novo. Vamos lá. Faça uma representação visual aí dessa jornada do seu cliente, né? Entenda essa história e faça isso de uma forma simples, talvez com post-it, aí você vai vendo lá como que é o caminho dele, né? Ah, primeiro ele entra no site, faz isso, depois ele vai colocando o post-it, depois você pode até colocar num Excel, num PowerPoint, numa ferramenta específica de desenho, né? Mas o importante é que você entenda essa história do cliente com a sua empresa, que você enxergue o seu negócio aí com a lupa do seu cliente, que você coloque-se no lugar dele, que você enxergue o ponto de vista dele, né? Desta forma, você vai fazer um esforço para melhorar a experiência do cliente, você vai definir aí quais são as etapas que ele tem maior e menor dificuldade, né, quando ele vai utilizar de fato o seu produto ou vai usar de fato o seu serviço, e assim você vai conseguir criar uma experiência excepcional, você vai conseguir, né, fazer com que o seu cliente tenha esse prazer aí, e é óbvio que ele vai acabar comprando mais de você, concorda? Então, vamos lá. Antes da gente até continuar aí falar mais um pouco aqui, outra questão que é muito importante de eu abordar, que é importante da gente entender, é o seguinte: nem todo cliente está naquele momento de compra, né? Porque normalmente a gente, assim, compra de impulso, geralmente é só mais assim, coisa que a gente está lá na fila do supermercado, que a gente vai lá e compra um chiclete, que é propositalmente, né, colocado ali, mas na maior parte do tempo, a gente passa, até a gente tomar essa decisão de compra, a gente tem um ciclo aí, né? E para alguns produtos, por exemplo, apartamento, carro, esse ciclo aí de decisão pode até ser maior, ele tende a ser maior, né? Então, é importante entender que também a gente, enquanto cliente, a gente, enquanto consumidor, nós temos esse percurso, esse momento, a gente não está lá, de fato, querendo comprar, né? Nem em todo momento aquilo, a gente precisa passar por algumas etapas.
E aí, a gente costuma dizer que a gente pode, a gente coloca os clientes, a gente pode falar que a gente tem 3 tipos básicos de cliente, né? 3 momentos aí básicos que a gente está na nossa decisão de compra. Então, vamos pensar aqui. Vou compartilhar aqui a tela, que eu acho que fica mais fácil também de entender. Só esse desenho de uma pirâmide aí, que a gente tem 3 tipos basicamente de cliente. Então, lá no topo, numa menor quantidade, a gente tem o cliente tipo 1, que a gente fala que é o cliente motivado. No meio, a gente tem o cliente procrastinador, aí é o tipo 2, ele é um pouco maior do que o do tipo 1. E na base da pirâmide, nós temos o cliente tipo 3, que é o cliente que desconhece. Então, vamos lá, vamos destrinchar isso daqui, né? Vamos entender o que é isso, Érica? O que é esses 3 tipos de clientes aí? Então, eu quero compartilhar aqui com você, a gente acompanha o meu raciocínio aqui para a gente poder entender esses momentos aí. Então, lá no topo que eu disse, né, que é o cliente tipo 1, esse cliente, que a gente chamou de cliente motivado, é um cliente que ele já conhece você, ele já conhece a sua empresa, ele já conhece a sua marca, ele sabe que ele precisa daquilo, ele sabe que ele precisa daquela solução que você oferta, né? Ele sabe que ele está precisando daquele produto, daquele serviço. E aí ele já conhece a sua empresa. Então, ele já tende, se ele está precisando, ele já vai comprar, ele está motivado. Por quê? Porque ele já te conhece, ele já está no momento que ele quer comprar, né? Então, ele tem essa propensão maior aí, de fato, de quando você lançar uma oferta, de quando você oferecer e comprar. Já no meio, a gente tem o que a gente chama do cliente procrastinador, né? Ele já conhece aí você, ele já conhece a sua empresa, ele já conhece o seu produto, ele já sabe a solução que você oferta, mas ele está procrastinando ainda para comprar. Ele ainda fala, não, eu estou sem tempo, eu não preciso agora, eu estou sem dinheiro, tem a pandemia, meu Deus, eu não quero comprar, será que eu compro, será que eu não compro, será que eu caso, compro uma bicicleta? Enfim, é o cliente que está demorando aí a tomar uma decisão, que está procrastinando, que ainda está precisando aí de um empurrãozinho para, de fato, comprar o seu produto. E aí a gente fala que quase que para cada cliente do tipo 1, existe quase que um 100 do tipo 2. Ou seja, tem muito mais cliente procrastinador do que cliente motivado a comprar. E aí, você concorda que muitas ações, né? A gente acaba falando assim que a gente, nesse aspecto, muitas ações de marketing que precisam ser para você dar um empurrãozinho para ele decidir fazer a compra. Nós vamos falar um pouco mais aqui logo mais. E aí, lá na base da pirâmide, nós temos então o cliente do tipo 3, que é aquele cliente que nem sabe que você existe. Então, imagine quantos empreendedores nunca ouviram falar da Escola Pequenas Empresas? Milhões, muito mais do que pessoas que conhecem a Escola Pequenas Empresas, concorda? Nós estamos ali, a base ali é muito mais clientes. Uma boa parte dos empreendedores das pequenas empresas nunca ouviram falar da EPE. Então, a gente está aí na base, o cliente que desconhece. Isso acontece da mesma forma com a sua empresa. A maioria dos clientes nunca ouviu falar da sua marca, nunca ouviu falar da sua empresa. E aí, então, você concorda que a maioria das ações de marketing que a nossa empresa realiza são para atrair esses clientes? Aí eu falar assim, Érica, não, mas tem um negócio que fala que é muito mais barato você fidelizar o cliente do que você conquistar novos. Sim, claro, eu sei, por isso que a gente tem que fazer todo o processo da jornada muito bem feito, porque esse seu cliente que está comprando com recorrência,
é muito mais barato você mantê-lo ali, e é ideal que ele mantenha-se, porque inclusive ele pode fazer o boca a boca, indicar para outros, ele vai fazer esse trabalho aqui que você vai fazer para atrair mais pessoas, né? Mas a maioria das nossas ações de marketing, de, vamos falar assim, de comunicação, de promoção, de divulgação, é então para atingir essa base da pirâmide, é para atingir esse cliente que desconhece a nossa empresa, que nunca ouviu falar da nossa marca, né? E aí, é por isso que a gente fala que é tão importante você educar esse cliente, ele entender que ele precisa do seu produto, ele entender que ele precisa da sua solução, né? É você fazer assim, olha, seu cliente distraído aí, vem cá, que você precisa de mim, sim, você precisa do produto que eu estou vendendo aqui. E é aí que ganha força o que a gente chama, né, do inbound marketing ou marketing de atração, que ela é uma forma de você conseguir promover a sua empresa de uma forma online aí, por meio do marketing de conteúdo, das estratégias de conteúdo. Então, entenda, o seu cliente não conhece a sua empresa, nunca ouviu falar de você. Se você está colocando ali só oferta, compre essa calça jeans, ele nunca ouviu falar de você. Por quê? E se ele não está nesse momento aí, por exemplo, de decisão de compra, por que ele vai comprar da sua empresa? E aí, já, se você começa a trabalhar uma linguagem, a uma comunicação, a uma estratégia de conteúdo falando, olha, essa calça jeans, ela te dá esse conforto por conta disso, 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 você pode utilizar nessa e nessa situação, ele vai falar, uai, não sabia disso daqui não, deixa eu entender isso aqui um pouco mais, eu posso usar neste momento, eu posso usar nessa situação, isso traz esse conforto, traz esse outro conforto, por isso que as estratégias de conteúdo estão ganhando tanta força, né? Para que você possa realmente educar, para que você possa tornar esse cliente que desconhece a sua empresa conhecer e depois você fazer com que ele, olha, deixa eu tentar, deixa eu ver se eu compro agora. E de fato, talvez tirar ele da procrastinação, você falar, não, agora é o momento de você comprar, compre agora, para ele vir a ser um cliente motivado, né? E aí, o que é o esforço aqui? É quase que você ter um olhar meio que individual, né? Porque a jornada de cada cliente é diferente, então é quase que você tem um olhar individual aí da jornada do seu cliente, um olhar individual de cada um dos seus clientes, né? Para que você possa aí, né, no meio desse processo, estruturar o funil de vendas. E aí a gente vem para esse termo aí do funil de vendas, que nós vamos abordar assim aqui, que aí você vai conseguir, de fato, né, tornar aí o marketing da sua empresa com muito mais sucesso, realmente vai conseguir ter efetividade aí nas suas vendas, né? Então, entenda, esse funil de vendas, nós vamos entender por que chama funil de vendas, ele é o que vai dar todo o suporte aí para a jornada do seu cliente, né? Você vai fazer com que você entenda o que a sua empresa pode comunicar a cada uma das fases desse funil de venda, né? Quais os canais de comunicação são mais eficazes você utilizar? Qual é a mensagem correta que você tem que utilizar em cada um dos momentos desse funil? Qual é o momento exato? Qual é o veículo correto para você usar? É um blog? É a mídia social? É o seu site? Quando você entende aí a jornada do cliente, na estrutura do funil, você tem mais assertividade nas suas ações de marketing. Sintetizando, a gente diz que a jornada do cliente, ela vai indicar, né, aonde o seu consumidor está, né? Ela vai indicar aí em qual momento, qual fase de compra que o seu cliente está. E o funil de vendas, né, ele vai apontar qual que é a sua melhor abordagem de comunicação. Qual a melhor mensagem que você pode ter a cada um desses momentos. Por isso que a gente atrela muito a jornada do cliente a essa estrutura do funil de vendas. Deixa eu compartilhar uma tela aqui, que também acho que vendo esse desenho, acho que vai ficar
mais fácil da gente entender. Vamos sintetizar aí, então, né? E aqui é que aparece muito essa estratégia do marketing digital, porque ela é muito utilizada para a gente conseguir atrair esses clientes do tipo 3, né? Esses clientes aí que desconhecem, porque você vai conseguir traçar mais efetivamente essa estratégia que é personalizada, porque no marketing digital você consegue segmentar mais, né? Você consegue atingir aquele cliente ali, mulheres de 25 anos que moram na região tal. Então, por isso que vem muito marketing digital com força aí. Você vai conseguir traçar uma estratégia mais personalizada, que vai conseguir realmente atrair, educar e que vai conseguir transformar esses seus consumidores distraídos nesses seus consumidores engajados. Vai fazer ele conhecer sua empresa, responder posts que você vai publicando. E aí vem essa estratégia do inbound marketing ou do marketing de atração, que é promover a sua empresa aí através das estratégias de conteúdo. E você vai conseguir, então, olhar de uma forma individual aí para cada cliente, vai conhecer a sua jornada, né, por meio desse processo, vai estruturar o seu funil de vendas e vai tornar o marketing da sua empresa aí uma estratégia de sucesso. Então, o que eu tinha falado aqui, só sintetizando para ficar mais fácil. Bom, então, olha esse desenho aqui. Nós vamos falar, então, sobre a jornada do cliente com um funil de vendas. Esse desenho, por que a gente fala que é funil de vendas, né? Porque realmente vai afunilando, né? Você vai realmente diminuindo a quantidade de clientes, de pessoas que de fato vão comprar, vão consumir o seu produto ou serviço. Então, lá, por isso que é um desenho de um funil mesmo. Lá no topo, vem todo mundo que acaba conhecendo a sua marca, visitando o seu site, visitando as suas mídias sociais, ou se a gente quiser pensar pelo offline, entrando dentro da sua loja, né? Então, primeiro tem todos os visitantes. Depois, quando esse visitante deixou um determinado contato, que a gente fala, por exemplo, ele entrou no seu site e você conseguiu captar o e-mail dele ou o telefone dele, ele entrou na sua loja física e você abordou ele, pegou o e-mail e o telefone dele, a gente vai falar aqui, por exemplo, comercializou não, distribuiu um e-book e a pessoa deixou o e-mail dela, deixou o telefone dela para ter acesso a esse e-book, participou de uma aula que você deu aí gratuitamente, deixou o telefone e o e-mail dela, a gente começa a falar que ele é um lead. O lead é quando você já tem um contato dessa pessoa, você tem um e-mail ou você tem um telefone, é o seu lead. Aí, depois desse lead, você vai conseguindo trabalhar, né? Você vai conseguindo entender melhor qual etapa que ele está ali na decisão de compra dele e vai tendo oportunidades de fazer ofertas, né? Você vai conseguindo trabalhar aí diante desse lead, até de fato ele realizar a compra e virar o seu cliente. Então, entenda, né? É um funil porque você tem muito mais visitantes do que de cliente. E aí, trazendo isso daqui para as etapas da jornada do cliente, que a gente fala que são 4 etapas, a etapa do aprendizado e descoberta, a etapa do reconhecimento do problema, a etapa da consideração da solução e a etapa da decisão de compra, basicamente a gente atrela esses momentos do funil a essas etapas aqui do aprendizado, a essas etapas aqui da jornada do cliente. Mas então vamos lá, né? Vamos entender um pouco mais detalhadamente cada uma dessas etapas atrelada a essa estrutura do funil. Então, essa etapa 1, que eu chamei aí, que eu chamei não, né? Que isso daqui, comumente, os estudiosos especialistas deram o nome, a etapa 1 é a etapa do aprendizado e da descoberta, né? A gente fala que é basicamente aquele cliente lá do tipo 3, o cliente que desconhece, né? Porque ele ainda não conhece a sua marca, ele talvez nem saiba que ele precisa da solução que você está ofertando, né? Ele ainda está ali no momento de vasculhar, de conhecer, de realmente estar tentando descobrir.
Por isso que é aprendizado e descoberta, né? Ele está ali tirando dúvidas, está tentando ser mais curioso, né? Então, às vezes, isso acontece quando ele está ali pesquisando no Google, agora a gente pesquisa muito, né? Ou então ele está navegando no Instagram, no Facebook, no TikTok, em outras redes sociais, né? E aí ele não está com intenção de comprar, não. Ele está pesquisando, ele está buscando informação. Aí, concorda que ele vai ter, provavelmente ele pode ter um primeiro contato aí com o seu negócio. Às vezes porque ele procurou, mas às vezes porque ele estava rolando o feed e apareceu ali um anúncio patrocinado da sua empresa. Então ele descobriu, olha que legal aqui e tal. E aí, você concorda que para o cliente que está nessa etapa, se você está com uma abordagem muito comercial, talvez não seja o momento oportuno, porque ele está te conhecendo. Então, aqui, para quem está nessa etapa, o que atinge mais é aquela comunicação mais light, menos comercial. É uma comunicação, como a gente falou, de conteúdo. Ele falou, olha, eu não sabia que eu podia usar essa blusa aqui com essa calça jeans. Então, é uma coisa mais light, né? São pistas aí para o cliente começar a conhecer a sua empresa, para ele realmente descobrir ali que você existe. E aqui a gente pode usar, como eu falei que a gente estava usando a estrutura do funil, né, para a gente entender como ele ainda é o visitante ali, a gente pode utilizar aqui muito esses anúncios que a gente faz de palavras-chave no Google, a gente pode usar esses anúncios patrocinados nas redes sociais, né, a gente pode utilizar aí no marketing digital, acho que esses anúncios patrocinados, esses momentos são os melhores aí que a gente pode abordar. E, como eu disse, aqui a linguagem, a mensagem que você vai transmitir, ela é muito mais de conteúdo, mais light mesmo do que essa comercial. Não dá para, ela não, talvez ali nesse momento, ela ainda não está no poder de decisão, aquela leve 4, pague 3, ainda não vai cair para ela, né? Então, por isso que por exemplo, nas suas redes sociais, inclusive, no seu feed, no coisa, não dá para você ficar só com preço, oferta, foto de produto, foto de serviço o tempo inteiro. Porque às vezes a pessoa fala assim, não, eu não preciso disso aqui não. Agora, se você vai fazendo um conteúdo, vai educando, vai mostrando os usos, as funcionalidades do seu produto, e fala, nem sabia que eu precisava disso, gente. E você está educando. Tá entendendo a pegada? Bom, na etapa 2, que aí já é desse reconhecimento do problema, é quando esse cliente ainda do tipo 3, né, que ainda desconhece, ele está buscando essa informação e ele fala isso daí que eu acabei de dizer. Uai, eu não sabia que eu precisava desse problema, desse produto aqui, não. Eu não sabia que existia isso aqui para resolver esse problema que eu tenho. Então, ele já começa aí a reconhecer, né, que ele tem essa necessidade específica aí e que a sua empresa pode resolver o problema dele, né? Então, ele está reconhecendo, olha, eu nem sabia. Olha o que eu falei, que a gente tem que saber educar o cliente, porque ele, às vezes, nem sabia que ele precisava daquilo. Então, nessa etapa do reconhecimento do problema, quando você educa, ele começa a perceber, eu preciso disso daqui, olha, nossa, eu não sabia disso. Aí é quando você, né, vai trabalhar uma comunicação, uma mensagem, mostrando ali que você tem aquele produto, que você tem aquele serviço, que aquele produto, aquele serviço serve para resolver aquela determinada dor, para resolver tem aquela solução, traz aquele benefício. E aí, aqui, é óbvio que você tem que entregar muito conteúdo relevante, muito conteúdo gratuito, né? E você pode, por exemplo, nessa etapa, começar a trabalhar esse visitante, transformar ele num lead, que eu estava falando, né? Como? Oferecendo para ele aí algo, por exemplo, de uma forma gratuita, em troca dos dados dele, em troca do e-mail dele, em troca do telefone dele, porque assim você vai construindo a sua autoridade, né? Você vai pegando esse contato dele, você vai conseguindo ter um relacionamento com ele, você vai participando mais ativamente da vida dele, da história dele, vai passando mais informações e tudo, até que ele, de fato, depois decida fazer a compra.
Então, neste momento aqui ainda, você não está falando da venda, né? Aqui é importante, por exemplo, que você tenha um site extremamente bom, fácil de navegar, em que o cliente possa deixar um contato, se ele gostou, nossa, ele vai preencher e vai deixar o nome e o telefone dele lá. Você pode oferecer o e-book, como eu já tinha falado aqui, em troca desse e-mail e telefone. Você estando o tempo inteiro nas mídias sociais, com muito conteúdo, ele, às vezes, você não vai dar nada em troca, mas ele vai te chamar um direct. Olha que interessante, eu não sabia. Então, você já está aí tendo um relacionamento com ele. Às vezes, você não tem um telefone, nem coisa, mas você já tem uma conversa no direct com ele, entende? Então, tá entendendo que você já está descendo no funil e você também já está descendo na etapa da jornada dele? Ele já sabe que você existe, ele sabe que você pode resolver o problema dele. Então, você está começando a atrair mais clientes e, de fato, depois vai conseguir transformar, né? Atraindo mais pessoas e, de fato, você vai conseguir depois transformar essas pessoas em clientes, em potenciais clientes, né? Você está transformando eles já em leads. Depois a gente vai para a etapa 3, que a gente falou, que é o da consideração da solução, né? Aí o cliente já fala assim, nossa, deixa eu ver, deixa eu amadurecer a minha ideia aqui, eu acho que eu realmente preciso comprar esse produto ou esse serviço aqui, sabe? Porque eu realmente tenho esse problema, eu identifiquei, eu estou começando a considerar aqui. Aí esse é o cliente tipo 2, aquele que está procrastinando ainda, né? Que ele está avaliando aí, ele está vendo todas as ofertas disponíveis, e aqui é onde que, se sua empresa tem um diferencial, ele vai comprar de você e não vai comprar do concorrente, porque ele pode começar a procurar nos concorrentes também, porque agora ele descobriu que tem isso, mas você não é a única, talvez, empresa que ofereça, e aí ele vai começar a fazer essa pesquisa, né? E aí, aqui sim, você precisa ter umas estratégias que são mais incisivas, que a gente fala, né? Você pode começar a mostrar por que você vai, de fato, ajudá-lo. Olha, tentar trabalhar mais com o que a gente chama dos gatilhos, né? Aí vem a ideia de gatilhos mentais, mostrar, olha, isso aqui é escasso, se você não comprar agora, não vai ter mais. Aí, aqui, aquelas pegadas de promoção, de oferta, elas já começam a casar mais. Aí, nessa sua abordagem de comunicação, você já está ali conseguindo captar esse cliente aqui, né? Então, aí você já vai se posicionando, já vai colocando por que a sua empresa tem aquilo ali, qual o diferencial que ela tem. E aqui você, por exemplo, pode pegar esses seus leads que você já está trabalhando, que você já está relacionando, trazer ele para um outro canal. Por exemplo, você pode levar ele para o Telegram, e ali ele já te conhece, já está pensando, e aí você vai trabalhando mais. Aí no Telegram você vai mandando mais informações diariamente, ou num grupo de WhatsApp, né? Então, você é uma pequena empresa, uma loja de biquíni, e aí você tem um grupo de WhatsApp, vai ali mandando conteúdo, vai mandando informações, vai mandando tudo, mas aí tem momento que você pode mandar uma oferta de uma promoção mais agressiva, e aí, porque ele já te conhece, já está trabalhando ali, se você vier com uma promoção mais agressiva, talvez de fato, naquele momento, ele vai efetivar a compra, ele vai andar mais um pouquinho, né, no seu funil, e vai chegar até virar cliente, que aí é na etapa 4 da jornada do cliente, que é onde ele está com a decisão de compra, né? Que é essa quarta e essa última etapa da jornada, onde o consumidor, de fato, né, ele fala, não, agora eu preciso comprar, agora é a minha decisão de compra, agora eu escolhi você, eu vou comprar de você, eu vou fechar com você. Aí esse é o cliente tipo 1, motivado, que ele vai comprar, né? Porque aí, de fato, depois que ele foi analisando todas as possibilidades, todas as ofertas e tudo, ele decidiu que vai comprar de você, ele está seguro que você é a melhor solução para o problema dele e tal. Bom, nesse momento, quando ele está aí, de fato, para decidir de comprar, você tem que mostrar quais são as suas vantagens, porque não, é agora, o momento é agora, se você não tiver agora, você não vai ter mais. Aqui tem muito peso o depoimento de outros clientes, porque se ele vê
outros, aí tem um gatinho que a gente fala da prova social, né? Outros clientes comprando, aí ele vê depoimento de pessoas, ele fala, não, é agora que eu vou comprar. Como se você nas suas mídias sociais começa a colocar clientes que utilizam aquele seu produto, que utilizam aquela calça, que utilizam aquela blusa, por exemplo, ou produto, ou o cliente que está ali na sua loja consumindo o produto, você nos stories mostrando os bastidores ali, e ele fala assim, não, é aqui o momento que para ele decidir a compra, talvez ele vai ser muito influenciado aí por outros clientes, por isso que você vai colocando nas suas redes sociais aí de bastidores de loja cheia, de gente comprando, ou tem loja está fechada, né, no digital de gente comprando ali naquele momento, porque ele vai ser empurrado, né, ele vai de fato pensar aí em fazer a compra da sua empresa. Bom, mas deixa eu voltar aqui na tela, então, que eu acho que fica mais fácil também da gente entender, né? Então, vamos lá. Érica, não, tá, entendi, mas ainda tá meio confuso isso daqui, eu não entendo como é que eu faço isso. Cada cliente está num momento diferente? Sim, como eu disse, é quase que um olhar individual. Não são todos os clientes que são só visitantes agora. Você tem cliente que está lá quase precisando só de um empurrãozinho. E aí, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu trabalho isso? Por exemplo, no marketing digital, né? Dentro das suas páginas, das suas mídias sociais, você vai precisar mesclar a sua comunicação ali, né? Os seus posts, os seus stories. Porque se você faz só post, que é tipo o que a gente está falando aí de promoção, como a gente estava falando, de preço de oferta, concorda que você não vai atingir esse cliente que ainda nem sabe que precisa da sua solução? Você vai atingir só quem está só nessa fase de decisão de compra. Agora, se você também não faz nenhum post com uma oferta, com um post que mostra o que é o seu serviço ou o seu produto, concorda também que nunca o seu cliente vai entender que você tem aquilo ali para ofertar? Então, você vai dar um gatilho nele, um empurrão nele para ele comprar o seu produto ou serviço? Então, você vai mesclando isso mesmo nas suas mídias sociais, por exemplo. Você vai mesclando isso daí nas suas divulgações, nos anúncios patrocinados que você faz, por exemplo, também no Google, né? E cada mensagem da sua comunicação aí vai acabar atingindo um cliente num determinado momento. Então, você tem que trabalhar esse funil e essas etapas de acordo aí com o processo. Bem, só para a gente conseguir, então, estruturar no funil aí, né? Os visitantes e os leads, a gente fala que é o topo do funil. Na oportunidade, ainda quando é o cliente que está procrastinando e tudo, a gente está no meio do funil. E os clientes, quando a gente já está ali efetivamente para a decisão de compra, a gente está no fundo do funil. Então, às vezes você vai falar assim, qual comunicação que eu faço para atingir o topo do funil? Significa que mensagem que você vai passar para despertar curiosos a entenderem que ele precisa do seu produto. Quando você escuta assim, não, você precisa fazer post de fundo de funil. Isso significa que você precisa criar uma comunicação para o cliente que está só precisando ali de um empurrãozinho para fazer a decisão de compra dele. É isso que no marketing digital a gente vai chamando de jornada do cliente, funil de vendas. E é importante você conhecer, né, essas etapas, e é importante você saber o passo a passo, qual o percurso que o seu cliente faz em cada uma dessas etapas, ter o desenho, como a gente falou anteriormente, para que você possa entender qual a melhor comunicação, quais as melhores ferramentas que você pode utilizar, quais os canais, quais os veículos de comunicação. Você só tem assertividade aí na sua estratégia de comunicação, como escrever, que mídia social utilizar, ter ou não ter blog, o que você vai colocar no site, se você conhece muito bem essa estrutura, se você conhece muito bem aí essa jornada, esse passo a passo do seu cliente. Espero que tenha ficado claro, espero que você tenha entendido aí um pouco mais. É lógico que essa aula aqui é curta para a gente falar com mais detalhes, para falar com mais exemplos, mas se você tiver qualquer dúvida, não hesite em colocar aqui no comentário, que eu estou super à disposição para te ajudar.
Agora, o que é importante dizer é que entenda, hein? Entenda, isso é fundamental entender. Quando o cliente comprou o produto da sua empresa ou realizou o serviço aí, você prestou um serviço para ele, você está começando o processo de pós-vendas, o processo de fidelização desse cliente. Esse momento é fundamental, como a gente disse antes. Esse é o momento de você vir com uma pesquisa de satisfação, de ver se ele realmente gostou, pegar o feedback dele. Não negligencie essa etapa. Você precisa disso, né? Porque a gente fala que uma compra, na verdade, ela só se encerra quando esse cliente compra de novo e de novo e de novo, porque você vai fidelizar, você vai ter essa recorrência aí. Você precisa acompanhar. Não larga o seu cliente, não. Não faz isso, não. E eu acho que eu já tinha comentado aqui, mas se não, é muito mais caro você conquistar novos clientes do que você manter os clientes atuais. Então, essa etapa é fundamental. Fora que esse cliente aí consumiu, que ele está satisfeito, que ele está gostando, ele vai te indicar para outros, ele vai vai chegar a mais pessoas de uma forma muito melhor para você, porque primeiro vai vir embasado não por você, mas por um outro cliente que vai trazer várias indicações e que não vai te custar. Então, essa etapa não pode ser negligenciada, essa etapa de pós-vendas, de fidelização, de pesquisa, porque é a partir dessa relação que você vai fidelizar o seu cliente e vai, inclusive, atrair outros clientes. Ele vai compartilhar um post seu, ele vai te indicar e ele vai trazer mais clientes que vão começar a te seguir aí nas redes sociais, por exemplo, potenciais clientes, né? E só para finalizar, é importante dizer que quando você mapeia esse fluxo, mapeia, né, essa jornada do cliente, você consegue também colocar métricas. E as métricas são fundamentais. Lá na aula de gestão por processo, nós falamos dos indicadores de desempenho, e quando você tem esses indicadores, quando você tem métrica, você consegue ver onde você está acertando, onde você está errando, né? Você consegue ver como que você pode melhorar, como que você pode aumentar a sua performance. E aí é importante dizer que essas métricas, principalmente que são utilizadas no marketing digital, né? Elas são fundamentais e você precisa conhecê-las. Eu não vou explicar elas aqui, porque não vai dar tempo, né? Da gente ter tantas assim. Eu não consigo focar muito nelas aqui. Mas eu quero que você, vou até colocar na tela aqui, saiba de algumas, e se possível, quando você tiver um tempo aí, você pesquise sobre elas, que é sobre o CAC, que é o custo de aquisição do cliente, pesquise sobre LTV, que é o Lifetime Value. Esse aqui é extremamente importante, porque é você aumentar a participação do cliente com a sua empresa, né? Você fazer ele comprar mais. E o ROI, o retorno sobre o investimento. Essas métricas são muito importantes de você conhecer. Então, como eu disse, se você tiver um tempo aí, não esquece de você investigar mais sobre elas, de você pesquisar, porque elas vão te dar indícios, né? Elas vão te dar parâmetros para que você possa, de fato, melhorar. Bem, entenda, né? Quando você tem clareza dessa jornada do cliente, quando você entende melhor sobre essa estrutura do funil, sabe melhor como se comunicar, qual tipo de abordagem, mensagem utilizar em cada etapa, né? Você, sem dúvidas, como eu coloquei aqui, vai conseguir fomentar e aumentar as vendas da sua pequena empresa. Aqui eu quis dar um en passant, eu quis pincelar alguns conceitos, tentei ser o mais clara possível, tentei falar de uma forma descomplicada, mas, como eu disse, eu estou extremamente à disposição para ajudar aí no que for preciso, porque eu quero que você viva exclusivamente do lucro do seu negócio e eu estou aqui para te ajudar. Se você tem coisa pontual, quer que eu falar da sua empresa específica, conte comigo. Qualquer dúvida, sempre à disposição, estou aqui. Não esquece de se inscrever aqui no canal da EPE, porque se você se inscrevendo, você vai ter aí sempre o lembrete de quando eu liberar um vídeo novo.
É isso e a gente se vê, então, no próximo vídeo. Obrigada!